Retomamos agora a primeira sessão ordinária da Câmara Jovem. Em seguida, passaremos à segunda parte, ordem do dia. Em discussão... desculpa, gente. Projeto de Lei número 1/2023, vereadora jovem Chiara Stephanie Araújo de Sá. Dispõe sobre a distribuição de absorventes nas unidades básicas de saúde e postos de saúde situados no município. Projeto de Lei número 2/2020... Não? Só primeiro. Tá. Em discussão, o projeto de lei número 1/2023 da vereadora jovem Chiara Stephanie Araújo de Sá. Com a palavra da vereadora. Bom dia. Eu apresentei esse projeto, foi um dos primeiros projetos que a gente fez. E, com certeza, é o mais importante dentro de todos que a gente apresentou, porque muitas mulheres, não só em Paulínia, mas no mundo inteiro, não possuem condições o suficiente para comprar e ter acesso a itens necessários, itens básicos para a higiene feminina, principalmente no período menstrual. E existem diversas reportagens e histórias contando sobre mulheres que precisaram usar coisas que possuem outras funções para esse período, como miolo de pão, panos de cozinha, entre outras coisas que chegam a ser desumanas. E, ao fazer isso, essas mulheres, além de se colocarem em situações que podem fazer elas passarem por humilhações, elas também podem gerar problemas de saúde, e é por isso que é importante essas mulheres terem acesso a um item básico para a higiene feminina no período menstrual. E eu também gostaria de passar a palavra para a minha suplente, Rafaela, que gostaria de adicionar alguma coisa. Com a palavra, a vereadora jovem. Eu gostaria de dizer que a falta do uso de absorventes no período menstrual pode causar infecções urinárias ou cistite de candíase, entre outros tipos de infecção que podem ser evitadas com a proposta de lei. Com a palavra, vereador jovem Olavo. Sobre a indicação número 1, eu achei muito boa. Muito boa. Oi. Só projeto agora? De boa. Ok. Então, sobre o projeto da Chiara, incrível. Incrível, muito bom. Pensar não só sobre mulheres que às vezes não têm dinheiro para comprar, mas às vezes que também não têm condição, né, que é o mais importante. E isso é extremamente necessário. Eu não consigo opinar muito nessa pauta, mas a minha suplente eu acho que consegue. Mas o que você quer que eu considere para alguma coisa? Pensei de opinião aqui, mas tá tranquilo. Muito obrigado. Com a palavra, vereador jovem José Luiz. Eu tenho uma pergunta sobre o projeto. Como pessoas trans pegariam isso? Como funcionaria, olhando por esse lado, por essa visão? Com a palavra, a vereadora jovem Chiara. O projeto funcionaria da seguinte forma. Nos postos de saúde e unidades básicas de saúde situadas no município, existiria esse projeto, que seria uma lei para todas as unidades básicas e postos de saúde do município, em que os absorventes seriam distribuídos gratuitamente, porém, pela forma que eu pensei ao criar o projeto, deveria ocorrer da seguinte forma. As mulheres se escrevem como se fosse no Bolsa Família, entendeu? Elas colocam lá os dados delas, porque muitas mulheres possuem condições para comprar. Então, a prioridade seria distribuir para as que não possuem. Por isso, as que seriam selecionadas
seriam as que possuem menos condições, e as mulheres trans, no caso dos homens trans, se inscreveriam também da mesma forma e apresentariam a comprovação de que eles são homens trans. Com a palavra, vereador jovem José Luiz. Eu quis ressaltar sobre esse assunto porque na escrita do projeto tá mulheres, né? E levando em consideração o nosso contexto social, a mínima brecha é bem perigoso, sabe? Ter essas falhas, entre aspas, de a gente colocar, por exemplo, o projeto é a distribuição de absorvente para mulheres, ponto. E tem outras pessoas na sociedade que necessitam do absorvente e gostaria que no projeto tivesse escrito isso, que tivesse aberto isso. E quando você fala que para se inscrever a pessoa precisa já estar com o seu nome social em cartório, já tem que estar com todos os documentos, eu acho meio pesado isso, porque não é uma coisa fácil de se fazer, não é uma coisa que a gente resolve isso fácil, e a gente está falando sobre uma política pública, uma coisa que a gente vai viver todos os dias, entendeu? Então, a gente precisa que tenha esse leque de pessoas que possam pegar isso. Eu vou passar a palavra rapidinho para a Alana, porque ela... Só para a gente... Com a palavra, vereadora jovem Alana. A minha pergunta era mais ou menos o que o José Luiz acabou falando. Eu acho também que homens trans que não têm o nome social nos documentos deveriam, sim, conseguir pegar, porque, assim como as mulheres precisam, homens trans também precisam, principalmente, ainda mais aqueles que não fizeram a cirurgia de resignação sexual. E a questão do preconceito nessas horas, porque, querendo ou não, é um homem trans e poderia acontecer alguns problemas mesmo para entender essa situação. Com a palavra, a vereadora jovem Kiara. Primeiro, gostaria de assumir para o João, José, né? Realmente foi um erro do projeto, a gente só escreveu sobre mulheres, mas desde o início eu sempre quis incluir homens trans também. E pela forma que eu expliquei para você, você pode ter entendido errado, peço desculpa, mas eu não quis dizer que apenas os homens trans que já possuem o nome social feminino e os documentos e já fez a transição teriam acesso, seriam todas as pessoas que biologicamente nasceram com o cromossomo XX, mas que se identificam como homens, todas essas pessoas teriam acesso aos absorventes, todas as pessoas que menstruam. Com a palavra, a vereadora jovem Ana Paula. Então, ao meu ver, quando eu li o projeto, eu acreditei que ia ser, tipo, um absorvente em uma embalagem que você não conseguiria vender de novo, né? Então, seria uma embalagem própria. E seria distribuído igual hoje em dia a camisinha, por exemplo. Então, você chegaria no posto e qualquer um poderia pegar, sendo trans, sendo mulher, qualquer um, porque ao meu ver, teria que ser um direito de todos. Então, se a gente deixasse disponível sem cadastro, até mesmo, igual camisinha, para ser disponível nos postos, acabaria com o problema de ter um problema com cadastro, com nome, com tudo isso, e ficaria mais fácil das pessoas pegarem também. Com a palavra, vereador jovem José Luiz. O projeto também, depois, ele traz a quantidade que uma pessoa, de fixar uma quantidade que a pessoa possa pegar. Também acho complicado isso pelo fato de que não é um controle tão, sabe, não é uma margem de, tantas, a pessoa usa isso aqui, ou aquela pessoa usa aquilo.
são pessoas que usam, que têm fluxos diferentes, que são quantidades a serem usadas diferente e que pegar uma quantidade específica, não sei se seria tão inclusivo assim. Com a palavra, a vereadora jovem Kiara. A vereadora jovem Ana Paula apresentou a outra opção de ser distribuído sem precisar fazer um cadastro, que eu também acho que seria uma ótima opção. Daí você complementou, falou sobre a quantidade. Eu não acho que deveria ter uma quantidade certa, porque, como você falou, a gente não pode controlar o ciclo e descobrir quanto tempo exatamente a pessoa vai ficar menstruada. Então, as pessoas poderiam, na minha opinião, pegar, por exemplo, 3 por dia, e daí, se a pessoa precisar de mais, ela poderia voltar ao posto para pegar mais. O projeto de lei número 1/2023 está em votação. Queiram, por gentileza, anunciarem seus votos. Mantém no alto, tá? Tanto para foto quanto para fazer a contagem. O projeto de lei número 1/2023 foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 2/2023, vereadora jovem Ana Paula Alves, dispõe sobre a obrigatoriedade da adequação arquitetônica e estrutural das escolas localizadas no município. Em discussão, o projeto de lei número 2/2023 da vereadora jovem Ana Paula Alves. Com a palavra, a vereadora jovem Ana Paula. Então, só para explicar melhor, nas escolas, principalmente quando um jovem se machuca, é complicado os acessos, tanto à sala de aula, tanto subir e descer a escada, e as rampas geralmente não são tão inclinadas e não tem tanta estrutura para essas pessoas conseguirem se locomover, tanto para acidentes que passam, né, tipo, que ela fica um período ali naquela situação, tanto pessoas que têm deficiência e sofreram algum acidente e não vai conseguir sair daquela situação. Muitas pessoas sofrem com isso porque as escolas, tanto públicas, tanto particulares, não têm essa adequação. Então, a minha ideia seria criar esse projeto de lei para ter um tempo também das escolas se adequarem, tanto públicas, tanto estaduais, né, municipais e estaduais, e as particulares, para as crianças e os adolescentes conseguirem se locomover quando ocorrer algo do tipo. Com a palavra, vereador jovem Olavo. Essa ideia, junto com a do absorvente, eu também acho extremamente necessário. Eu já passei e já vi pessoas passarem por muitas situações dessa que você falou, de não ter uma adaptação no local. Tanto que na nossa escola mesmo a gente acaba não tendo. Sim, a gente teve problemas com pessoas que convulsionaram, com pessoas que tiveram algum tipo de acidente. E não tem estrutura para a gente cuidar, de certa forma, um pouquinho melhor daquela pessoa ali. Então, nesse projeto de lei, eu concordo 100% de tudo que está aqui. É que é uma opinião meio unânime. Com a palavra, a vereadora jovem Mariana. Ana Paula, eu não entendi muito bem o projeto de lei número 2. Você poderia me explicar melhor?
Com a palavra, a vereadora jovem Ana Paula. Então, seria uma lei que decretasse que todas as escolas, tanto públicas, tanto particulares, elas teriam uma estrutura para, quando acontecesse alguma pessoa com deficiência, tanto temporária, tanto, né, para o resto da vida, ela conseguia se locomover com rampas, com escadas, porque tem pessoas que necessitam de amuletas, né, que chama? Cadeira de rodas, e as pessoas não conseguem se locomover, porque aqui, por exemplo, tem a rampa aqui, então, quando a pessoa é de idade ou não consegue se locomover, ela consegue utilizar essas coisas. Agora, em uma escola, geralmente as escolas, elas não têm essas rampas, e quando tem essas coisas, elas não são adequadas, então não consegue subir cadeira de roda, e daí as pessoas precisam ter toda a locomoção de passar por aquilo, enquanto não tenham as mobilidades das rampas e tudo mais. Com a palavra, vereador jovem José Luiz. Eu adorei o projeto, assim, só tenho algumas ênfases a falar. Por exemplo, como funcionaria o monitoramento para saber se essas medidas estão sendo tomadas em todas as instituições e quem faria esse monitoramento, né? Com a palavra, vereadora jovem Kiara. Eu ia fazer a mesma pergunta que o José. Com a palavra, a vereadora jovem Ana Paula. Então, quando a gente decreta uma lei, os órgãos municipais mesmo, da lei municipal, eles vão ser encarregados de ver se aquilo ali está sendo cumprido. E se não está sendo cumprido, vai ter uma penalidade para a instituição. Com a palavra, a vereadora jovem Valentina. Eu queria saber, porque construir rampas e pisos táteis, essas coisas demandam dinheiro. E eu queria saber como é que seria disponibilizado o dinheiro para construir. Tanto é que se for um segundo andar muito alto, dependendo as rampas não conseguem funcionar muito bem para subir. Com a palavra, vereador jovem José Luiz. Voltando no assunto, como você falou, não querendo dizer que isso aconteceria na nossa cidade, mas existem muitos casos que podem acontecer, mas em caso de prevaricação do monitoramento, quais seriam as medidas tomadas para essa instituição? E para quem prevaricou, né? Isso já tem lei para isso. Com a palavra, a vereadora jovem Ana Paula. Então, depois que decretasse a lei, a gente poderia ver uma multa, alguma coisa do tipo para a instituição, seria, né? Mas eu acho que quando a gente decreta uma lei e os órgãos públicos eles vão ver se está sendo cumprido, né, as medidas sanitárias, e a própria população poderia denunciar a instituição que não cumpre com aquilo. E é isso. Você me perguntou mais alguma coisa? Não? O projeto de lei número 2/2023 está em votação. Queiram, por gentileza, anunciar seus votos. O projeto de lei número 2/2023 foi aprovado por unanimidade. Discussão única e votação dos seguintes requerimentos. Requerimento número 1/2023. Vereadora jovem Kiara Stephanie Araújo de Sá requer informações ao Executivo sobre ações desenvolvidas para monitorar a saúde das áreas verdes de Paulínia.
Em discussão, o requerimento número 1. Com a palavra, a vereadora jovem Chiara. Como muitos devem saber, o cuidado com a flora local é fundamental, não só para atrair mais turistas para a cidade, pela beleza local, mas também para evitar acidentes, como a queda de árvore em Campinas, que levou à morte de uma menina, e contaminações que poderiam ocorrer. É por isso que a gente requer informações para ter certeza de que a flora local está sendo analisada e bem cuidada. E caso não esteja, recomendamos que profissionais técnicos da Secretaria Municipal de Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente deveriam circular pela cidade catalogando e anotando a situação da saúde da flora local. Com a palavra, o vereador jovem Olavo. Esse, para monitorar as áreas verdes, né, a saúde das áreas verdes, eu vou concordar em uma parte, mas discordar em outra. Eu não acho que seja muito necessário monitorar a saúde das áreas verdes, mas eu acho que é importante monitorar áreas verdes específicas, como árvores condenadas, que estão prestes a cair, árvores que estão destruindo alambrados, que estão destruindo, às vezes, alguma parede ou coisa do tipo que já teve aqui em alguns lugares, árvores que crescem a um ponto que a gente não consegue manter elas ali no controle. Então, nessa parte eu vou concordar, mas em monitorar todas em um modo geral, eu acho que é desnecessário. Com a palavra, a vereadora jovem Chiara. Respondendo ao Olavo, você disse que não acha que é uma prioridade, certo? Mas, como eu falei, isso pode evitar acidentes, inclusive incêndios na cidade. E eu concordo que existem áreas que não são prioridade para a gente analisar, mas se fosse analisar, teria que analisar a flora local de toda a cidade, porque até mesmo uma árvore, por exemplo, de um bairro, de um quintal de casa, poderia cair e gerar um acidente. Com a palavra, vereador jovem José Luiz. Só enfatizando o que a Chiara falou, que eu também concordo que seja importante esse monitoramento, esse mapeamento da área verde da nossa cidade. Porque, levando em consideração riscos e que a gente está falando de uma área urbana, onde não tem tanta área verde assim, sem considerar os parques, acho muito importante isso, a gente ter uma noção de quantidade de árvore, o que a gente pode fazer para melhorar o nosso verde da nossa cidade, como isso pode ser desenvolvido, né? Porque eu acho importante, sim. Com a palavra, vereador jovem Olavo. Então, sobre as áreas de monitoramento e tudo mais que você falou mesmo, das casas que tem árvores que podem cair e causar um estrago maior ali, não é algo que a prefeitura possa fazer, é mais da pessoa em si. Você pensar que a gente tem essa capacidade de também mandar revistar áreas verdes assim, tem que ver se a gente tem pessoas o suficiente ainda para revistar estas áreas verdes. E disposição. Às vezes a gente não tem nem cargo ou alguma central para isso suficientes, né? E eu continuo defendendo que árvores em quintais devem ser mantidas pela pessoa que retém a casa e não a prefeitura, que não tem nada a ver com a casa da pessoa. Com a palavra, a vereadora jovem Chiara. Vou responder por parte a sua pergunta. Primeiro, você falou sobre se teria pessoas suficientes para isso. Como eu citei, seriam os profissionais técnicos da Secretaria Municipal de Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente. Sua outra pergunta foi sobre essas árvores que ficam, por exemplo, no quintal de casas de moradores. Pelo requerimento, as pessoas, os vizinhos poderiam denunciar caso a flora local
do vizinho deles estivessem representando algum perigo. E qual que foi sua outra pergunta? Olavo, qual foi a sua pergunta, por favor? Depende. Qual delas? A última. A última? A última que não é propriedade da prefeitura cuidar de árvores que estão em casa. Então, se a árvore que você tem na sua casa está condenada, é a sua responsabilidade cortar a árvore condenada ou mandar podar a árvore condenada e não a prefeitura, né, que não tem nada a ver com isso e tudo mais. Como eu acabei de falar, as árvores nos lugares privados, como, por exemplo, restaurantes ou até mesmo as casas das pessoas, realmente não seriam analisadas por esses profissionais, porque é da responsabilidade de quem é dono desses locais. Porém, os moradores locais que vivem perto poderiam denunciar para esses profissionais se eles perceberem que está apresentando algum risco, e aí, nesses casos em específico, os profissionais vão lá e analisam. Mas sobre as outras floras locais, que não são de lugares privados, são, por exemplo, de praças em que toda a comunidade tem acesso, é importante para, como eu falei, evitar acidentes. Com a palavra, vereador jovem José Luiz. Nesse ponto, eu concordo com o Olavo. Acho que não deveria ser responsabilidade da prefeitura olhar para essas árvores. E se algo aconteça ou que essas árvores tenham algum risco, seja do proprietário que tome essas medidas, pelo fato de que, se a gente fosse considerar todas essas árvores e se pessoas sempre estivessem denunciando essas árvores, esse verde perigoso, ia ter uma sobrecarga que a gente não ia ter como abraçar todos esses problemas, né? Com a palavra, vereador jovem Ezequiel. Mas, eu discordo deles dois, porque tem casos que existem uma árvore que pode estar entrando em extinção ou ela ser uma propriedade do governo, sei lá, que não pode ser cortada ou arrancada do chão, sei lá. Com a palavra, vereadora jovem Kiara. Primeiro, vou responder ao José. Como eu falei anteriormente, as áreas, a flora local das áreas privadas, como, por exemplo, as casas, não seriam responsabilidade dos profissionais. Caso eles fossem denunciados, aí sim eles iriam checar, mas a questão que você trouxe é porque nem sempre esses responsáveis tomam as medidas necessárias para que essas árvores ou plantas não apresentem perigo. Por exemplo, às vezes as pessoas possuem uma árvore em casa e essa árvore está praticamente caindo na casa do vizinho, mas mesmo assim a pessoa não corta. E aí acontece um acidente, por quê? Porque a pessoa não tomou medidas, por isso que os vizinhos poderiam denunciar para os profissionais irem lá checar se realmente está apresentando algum perigo. E se acontecer algum acidente, a pessoa pode pagar uma multa. O requerimento número 1/2023 está em votação. Queiram, por gentileza, anunciarem seus votos. O requerimento número 1/2023 foi aprovado por 12 favoráveis, 1 voto contrário e 1 abstenção. Requerimento número 2/2023. Gabriele Farias Silva.
requer informações ao Executivo sobre a destinação do Sambódromo de Paulínia, no Parque Brasil 500. Em discussão, o requerimento número 2. Sobre a reforma do sambódromo, eu passo a palavra para o meu suplente. Nosso projeto é reformar o sambódromo para eventos como carnaval, desfile, etc. E também estamos com um projeto para como reformar e também tipo fazer uma limpeza lá, porque tem muita sujeira e tem moradores de rua morando lá que acaba se prejudicando. Com a palavra, o vereador jovem José Luiz. Não sinto que seja o momento da gente levar em consideração esse requerimento, porque não tem uma base tão sólida para ter, isso vai ajudar em saúde pública, isso vai ajudar no meio ambiente. É mais uma forma de lazer para a sociedade. Não vejo tanta importância. Mas você tocou num ponto que é importante, o fato de a gente ajudar pessoas em situação de rua. E acho que seria um bom tema para discussão sobre isso. Com a palavra, a vereadora jovem Ana Paula. Então, o requerimento em si, ele seria para ver se tem algum projeto para reabrir isso. Tipo, requerir se tem uma data para o projeto ou o prazo estimulado. Então, não seria o requerimento para reabrir, nada do tipo. Seria para ver se tem essa possibilidade, isso? Com a palavra, vereador jovem Ezequiel. Mas se no caso fosse reaberto, os moradores de ruas que moram lá seriam expulsos de lá? Com a palavra, vereador jovem Lucas. Tecnicamente, sim, mas ao mesmo tempo não, porque a gente está, igual a Ana Paula falou, a gente está pensando em reformar para poder reabrir. Então, teria alguma possibilidade de transferi-los ou algo do tipo para um lugar melhor. Com a palavra, vereador jovem Olavo. Eu vou manter a minha opinião que eu dei na primeira parte e falar que é completamente desnecessário reabrir o sambódromo. Agora, a gente estaria gastando dinheiro público para nada. Dinheiro da Câmara para basicamente nada. A gente quase não tem eventos necessários para um sambódromo. A gente tem o samba, talvez a independência, né? Tirando isso, a gente não tem utilidade. Seria mais interessante se a gente utilizasse para coisas em volta do sambódromo, que aí eu acho mais legal, como repintura da própria prefeitura, né, da área ali, mas do sambódromo em si, que a gente não usa há muito tempo, é desnecessário. O requerimento número 2, 2023, está em votação. Queiram, por gentileza, anunciarem seus votos. O requerimento número 2, 2023, foi aprovado por 8 votos favoráveis, 5 contrários e 1 abstenção. Requerimento número 3, 2023.
requer informações ao Executivo sobre o andamento da Indicação 35/2022 da Câmara Jovem, que propôs roteiro turístico pedagógico. Vereador Jovem Leonel Sainz Pontes. Em discussão, requerimento número 3. Com a palavra, vereador Jovem Leonel. Bom, como posso dizer? Eu sugiro isso aqui de viagens escolares, assim, o roteiro turístico pedagógico, porque para, tipo, a gente poder, tipo, viajar para lugares importantes para os alunos, tipo um museu, quem sabe? Aí isso pode ajudar bastante no estudo dos alunos, mas também pode ter, tipo, viagens diferentes e divertidas, sabe? Tipo um parque, essas coisas. Com a palavra, vereadora Jovem Valentina. Eu queria saber como é que funcionaria a questão do transporte, já que na maioria dos passeios pedagógicos são pagos e nem todo mundo tem dinheiro suficiente para conseguir pagar um ônibus para ir para algum lugar. Com a palavra, vereador Jovem Leonel. Então, respondendo a essa pergunta aí, como funcionaria o transporte, né, foi a pergunta? Então, tipo, como posso dizer? Tipo, os ônibus pagos pela prefeitura, né, para poder ajudar a transportar os ônibus para as escolas, para não ter tanto trabalho assim. O requerimento número 3, 2023, está em votação. Queiram, por gentileza, anunciarem seus votos. O requerimento número 3, 2023, foi aprovado por 7 votos favoráveis, 4 contrários e 3 abstenções. Requerimento número 4, 2023. Requer informações sobre a aplicação da Lei número 3.997 de 2021, que exige cestas com itens de higiene para estudantes da rede municipal. Vereadora Jovem Joana Silva Brito. Em discussão, requerimento 4. O requerimento 4, 2023, está em votação. Queiram, por gentileza, anunciarem seus votos. O requerimento 4, 2023, foi aprovado por 12 favoráveis e 2 abstenções. Requerimento número 5, 2023. Requer informações sobre a reforma e a remodelação do Parque Ecológico Armando Müller. Vereadora Jovem Ana Paula Alves. Em discussão, o requerimento número 5. Com a palavra, a vereadora Jovem Ana Paula. Então, isso não seria para reabrir, no caso. Seria para requerer informações para ver o que está sendo no parque, o que está sendo feito no parque. Se está reformando, o que está acontecendo lá dentro. Porque as pessoas ficam curiosas e espalham notícias, né? Vai reabrir, não vai reabrir. Então, eu queria realmente não fazer uma indicação para reabrir, mas fazer um requerimento
para ter informações sobre o que está sendo feito no parque, se está tendo alguma reforma, alguma remodelação, alguma coisa do tipo, o que já foi pedido o ano passado por um requerimento. Com a palavra, vereador jovem Olavo. Então, pelo que eu entendi, a sua ideia é informações sobre a reforma e remodulação do Parque Ecológico Armando Miller, mas são coisas que poderiam aparecer em um jornal, né, em um jornal da cidade ou em um jornal até do município, coisa do tipo. Não é uma ideia interessante, mas é uma ideia que, na minha visão, é desnecessária, porque são informações que podem aparecer em jornais ou em pôsteres em algum lugar assim, em vez de ser um requerimento de lei, né? O requerimento número 5 está em votação. Queiram, por gentileza, anunciarem seus votos. O requerimento número 5, 2023, foi aprovado por 8 votos favoráveis, 4 contrários e 2 abstenções. Requerimento número 6, 2023. Requer informações sobre o saneamento básico no município. Vereadora jovem Ana Paula Alves. Em discussão, requerimento 6. Com a palavra, a vereadora jovem Com a palavra, a vereadora jovem Mariana. Eu passo a palavra para minha suplente. Então, eu achei que isso aqui não vai ajudar muito no que a gente precisa, porque, tipo, é importante, mas não vai ajudar muito, tipo, eles já estão fazendo o trabalho deles, então não tem muito o que fazer. Só saber as informações não vai mudar nada. Com a palavra, a vereadora jovem Alana. Eu passo a palavra para minha suplente. Eu queria saber as informações que iam ser requeridas do saneamento básico. Com a palavra, a vereadora jovem Ana Paula. Então, eu vou tentar resumir as duas. Eu discordo da sua opinião, porque com a gente sabendo as informações, a gente consegue fazer mais posicionamentos, tanto políticos, para a gente saber o que a gente pode pedir, o que a gente tem que se preocupar no saneamento, tanto dos órgãos mesmo, para ver se os órgãos qualificados estão respondendo certo a tudo isso e se tem mesmo a condição do saneamento básico na cidade. Então, respondendo à pergunta da Amanda. Alana? Não, a Amanda que perguntou. Seria requerido se todos os bairros de Paulínia possuem saneamento básico, se existem projetos ou obras para novos sistemas de escoamento de esgoto e quais ações são previstas para drenagem e águas pluviais, evitando inundações. Com a palavra, vereador jovem José Luiz. Eu não acho desnecessário nem esse e nem o requerimento anterior feito pela Ana Paula, e eu acho importante que essas informações, que são informações que já devem ser públicas desde o seu início, não estarem sendo divulgadas pela própria prefeitura, já é um erro de começo daí, porque a gente precisa dessas informações, como cidadãos, a gente precisa saber se o nosso saneamento básico ele está sendo estruturado de uma forma correta, se onde está sendo investido o dinheiro público da cidade e se as reformas ocorridas aqui dentro
estão, sim, seguindo normas e etc. Com a palavra, a vereadora Jovem Valentina. Eu concordo com o que o Luiz disse, porque as informações elas têm que realmente ser públicas, porque isso pode evitar que várias informações falsas se espalhem. Então, acho que é melhor tanto para a população, tanto para quem administra isso. Com a palavra, a vereadora Jovem Alana. Eu discordo com a opinião da suplente da Mariana, porque há um tempo atrás aconteceu no bairro do Marieta Dian, teve uma chuva muito forte lá e acabou vazando o bueiro e acabou entrando dentro da casa de uma mulher e aí estragou vários móveis, a cama, guarda-roupa. Então, é sim uma coisa muito importante para perguntar. Com a palavra, vereador Jovem João. Esses dados eles são públicos. De acordo com o Instituto de Saneamento e Água, em Paulínia, não tem nenhum habitante que está sem água, nenhum habitante que está sem esgoto, e que todo mundo é atendido de saneamento básico. Com a palavra, a vereadora Jovem Kiara. Como o João falou, esses dados já estão públicos, então... Não foi João? Então, eu acho que deveria, ao invés de ser um requerimento para saber de dados que já são públicos, deveria ser um projeto de lei para ajudar as pessoas que não estão tendo acesso a esse saneamento básico. Com a palavra, o vereador Jovem Olavo. Eu acho que isso é extremamente importante, tanto a revisão de saneamento básico, quanto a provisão de saneamento básico. A sua lei diz que requer informação sobre o saneamento básico no município, e eu acho isso muito importante. Vou dar um exemplo aqui. Um exemplo é a Pouca Farinha. Pouca Farinha não tem zero sobre isso. Logicamente, tudo muito fedido, tudo muito mal cuidado. E o que se tivesse essa lei lá seria bem mais estruturado. E eu acho que essa lei vai ajudar não só na estrutura, mas também na provisão e na higiene do povo em geral, né, e da saúde pública. Com a palavra, vereador Jovem José Luiz. Concordo com ambos os lados. Se essas informações já estão sendo liberadas, ok. Mas se eles liberam que todo mundo tem saneamento básico, mas não liberam as falhas, não liberam acontecimentos na cidade, se eles não liberam essas coisas, sim, é muito necessário. O requerimento número 6, 2023, está em votação. Queiram, por gentileza, anunciarem seus votos. O requerimento número 6 foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 7, 2023, requer informações sobre as medidas de segurança na Ponte São Bento. Vereadora Jovem Ana Paula Alves. O requerimento número 7, 2023, está em votação. Não, gente, desculpa, discussão. Com a palavra, o vereador Jovem Olavo. As informações sobre as medidas de segurança na Ponte São Bento é uma coisa extremamente necessária. A Ponte São Bento é muito perigosa de todas as formas possíveis. E eu acho que informações sobre as medidas de segurança delas passou da hora da gente requerer já, né? Com a palavra, vereador Jovem José Luiz. Eu acho importante esse requerimento, porque não tem proteção
alguma na ponte. Eu moro na frente da ponte, é só atravessar a rua, eu tô lá, e não tem segurança alguma. E tem uma ciclofaixa também. E como você vai andar ali sem segurança alguma em volta? E eu já pensei em andar de patins lá e não é seguro, não é um lugar que você se sente seguro de estar. Com a palavra, vereador Jovem Olavo. Eu concordo com você sobre isso da estrutura não ser segura e também de não ter segurança em volta, no caso de polícias ou coisa do tipo. A São Bento, né, a ponte São Bento, ela é muito fácil de você ser roubado, acontecer alguma coisa com você e ninguém está lá para te proteger, né, ficar longe de postos de polícia. E isso é horrível, o posicionamento é horrível, a estrutura é horrível, a segurança em volta é horrível, e eu acho que a gente precisa de mais que tudo nessa ponte. O requerimento número 7 está em votação. Queiram, por gentileza, anunciarem seus votos. O requerimento número 7, 2023, foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 8, 2023, requer informações ao Executivo sobre o monitoramento e a limpeza dos rios em Paulínia. Vereadora Jovem Ana Paula Alves. Em discussão, requerimento número 8. Com a palavra da vereadora Jovem Ana Paula. Então, esse requerimento seria para a gente recolher informações de quantos funcionários são responsáveis pela fiscalização e limpeza dos rios que passam pela cidade, com que frequência ocorre a limpeza dos rios e monitoramento da qualidade da água, e quais ações têm sido desenvolvidas para evitar a poluição nos rios. Porque quando você passa pelas duas pontes, né, tanto pela São Bento, tanto pela avenida principal, a gente às vezes sente um cheiro estranho de poluição da água e a gente vê assim que está realmente mal cuidado. Então seria para isso mesmo, para ser requestionado e ver quantas informações a gente tem aí quanto a essas perguntas. Com a palavra, vereador Jovem Olavo. Sobre os rios, eu apoio completamente. Foi o que você disse, sobe um cheiro quase insuportável dos rios de vez em quando, além de que algumas empresas soltam resíduos nos rios que está completamente destruindo os rios que passam tanto pela ponte, né, a ponte aqui do centro, tanto também pela São Bento, que, como eu já disse, é ridículo ali. E eu vou falar a mesma coisa sobre o cuidado que a gente tem com os rios, também ridículo, que é inaceitável, porque é um bem natural da nossa cidade, e eu acho que deve ser mantido. Com a palavra, vereador Jovem José Luiz. Eu acho que todos os requerimentos da Ana Paula, eles se unem e mostram que a gente precisa de informações. Toda a população precisa de informações, porque não tem como você estar em uma cidade e não saber nada do que acontece. Não saber como está a qualidade da água, não saber como está as reformas que acontecem nela, como está o nosso saneamento básico, como está a nossa saúde. Então, assim, um bom ponto. O requerimento número 8, 2023, está em votação. Queiram, por gentileza, anunciarem seus votos. O requerimento número 8, 2023, foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 9, 2023,
requer informações ao Executivo sobre a existência e o funcionamento de saídas de emergência nas escolas de Paulínia. Vereadora Jovem Ana Paula Alves. Em discussão, requerimento número 9. Com a palavra, a vereadora Jovem Ana Paula. Então, essa aqui é para requerer mais informações sobre assistência, né, que como ele falou, da saída de emergência nas escolas. Então, se acontecer, por exemplo, um incêndio ou algum atentado, algo do tipo, a gente tem que saber se todas as escolas da cidade têm saídas de emergência, né, onde os alunos conseguem passar, e se os alunos sabem desses lugares, porque às vezes tem, mas os alunos nem sabem dessas informações. Então, seria para ver se as escolas têm essas saídas de emergência apropriadas e para ver se os alunos sabem disso, para a gente tomar devidas consequências depois. Com a palavra, a vereadora Jovem Valentina. Eu acho que, além das saídas, é importante ter algum profissional que saiba conduzir as pessoas até a saída, porque na hora do desespero de um incêndio ou de um massacre, ninguém vai conseguir pensar em realmente correr. Todo mundo vai ficar ou paralisado ou desesperado, gritando e realmente não ter senso de direção, porque quando você está em uma situação de perigo, a sua adrenalina sobe e a única coisa que você tem que fazer é se proteger. E, às vezes, você não consegue fazer isso. Com a palavra, a vereadora Jovem Alana. Eu gostaria de saber como seria essa saída de emergência que você quer saber se tem. Porque tem muitas escolas que têm, por exemplo, um portão muito grande que poderia ser usado como uma saída de emergência. Por exemplo, o Sol Nascente, que tem um portão aberto e grande na parte da frente da escola. Com a palavra, a vereadora Jovem Ana Paula. Então, seria para recorrer se a saída de emergência, por exemplo, ela seria adequada para os alunos passarem todos ali no momento de desespero, e se as outras portas, porque às vezes tem um portão grande, mas dentro aqui mesmo tem três portas para a gente passar, então tem saídas de emergência, né? Tem fiscalização também sobre isso. Então, seria se os alunos conseguem chegar até ou fora do local, tanto com as portas, tanto com os portões e tudo mais. Com a palavra, vereador Jovem José Luiz. E eu acho importante porque na minha escola, por exemplo, não tem como sair se acontecer um incêndio, porque as duas portas são minúsculas, grades para todo lado, portas pesadas de ferro, então acho importante, sim. Com a palavra, vereador Jovem Ezequiel. Uma questão que eu queria perguntar é em relação quando ocorrer um incêndio, onde os alunos vão ficar? Com a palavra, a vereadora Jovem Ana Paula. Então, seria só para recorrer se tem mesmo saídas, porque depois, quando ocorre um incêndio, quando ocorre alguma coisa ou um atentado dentro da escola, as pessoas saem e esperam na rua até a polícia chegar, até os bombeiros chegarem, o que for mais adequado no momento. Elas passam ali para a rua mesmo. Com a palavra, a vereadora Jovem Kiara. Gostaria de passar a palavra para a minha suplente, Rafaela. Você quer saber se tem a saída de emergência, mas se não tiver, as escolas vão ser cobradas? Porque, por exemplo, se for uma passagem muito pequena, um portão muito pequeno, como o José tinha falado, não vai sair. Então, você quer a informação, mas depois vai ter a cobrança se não tiver? Com a palavra, a vereadora Jovem Ana Paula. Então, aqui eu requeiro só as informações mesmo. Se tem, para os órgãos públicos depois, os vereadores, alguma coisa do tipo, a gente fazer alguma coisa sobre essas saídas de emergência. Mas primeiro as informações, para se tem e quantas tem, em quais escolas tem e tudo mais. Com a palavra, a vereadora Jovem Valentina. Eu tenho uma pergunta para Ana Paula, porque as saídas de emergência, elas obrigatoriamente são mais fáceis de se abrir. Então, se, por exemplo, colocar em uma escola de educação infantil, não tem perigo das crianças abrirem por engano e saírem, ou, por exemplo, alguém fugir da escola? Com a palavra, vereador Jovem José Luiz. A minha pergunta é mais ou menos a que a suplente da Kiara falou.
Depois da coleta das informações, quais seriam as medidas tomadas? Por exemplo, a minha escola precisaria de uma reforma muito grande para a gente ter essas portas. E... depois deixar você responder a pergunta dela. Com a palavra, a vereadora jovem Ana Paula. Respondendo à pergunta da Valentina, seria para ver mesmo se requeria informações para se tem. E depois que a gente saber dessas informações, quais escolas têm, quais escolas não têm, a gente conseguir entrar em consenso com todos nós, né, vereadores, a gente criar projetos de lei para serem aprovados para acontecer alguma coisa, a gente ter saída de emergência. Então, seria igual à implementação das rampas, depois que a gente souber dessas informações, se as escolas realmente não têm, a gente fazer a indicação, né, ao projeto de lei para ser tomada atitudes. O requerimento número 9, 2023, está em votação. Queiram, por gentileza, anunciarem seus votos. O requerimento número 9, 2023, foi aprovado por 12 votos favoráveis, 1 voto contrário e 1 abstenção. Discussão única e votação em bloco das seguintes moções. Moção número 1, 2023. Dê congratulações ao Fundo Social de Solidariedade e a todos os envolvidos na campanha do Agasalho 2023. Vereadora jovem Ana Paula Alves. Moção número 2, 2023. Dê aplausos à Secretaria Municipal de Educação pela formação em Libras para servidores e pais de alunos. Vereadora jovem Ana Paula Alves. Moção número 3. Dê aplausos ao Executivo pela inauguração do Centro de Testagem e Aconselhamento da Secretaria Municipal de Saúde. Vereadora jovem Ana Paula Alves. As moções 1, 2 e 3 estão em votação. Queiram, por gentileza, anunciarem seus votos. As moções 1, 2 e 3 foram aprovadas por 12 votos favoráveis, 1 voto contrário e 1 abstenção. Nada mais havendo a ser tratado e ninguém querendo fazer o uso da palavra, encerro a presente sessão. Agradecendo pelas graças e proteção de Deus, a Câmara Jovem de Paulínia encerra os trabalhos dessa sessão.